Fala pessoal, estamos hoje aqui em mais um Multitudes especial. Estamos com Bruno de Orleans, empresário, personal trainer e multifacetado em várias áreas aqui. A gente vai falar em algumas outras coisas aqui. Vamos discutir um pouco do mercado fitness, empresarial, e ele vai contar um pouquinho do segredo. Foi um dos principais aqui na área de aulas online, quando teve o boom aí do Covid. E contar um pouquinho da história dele aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu querido. Já iniciamos um papo, né? Já startamos aí. Um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Vamos falar um pouquinho de tudo. Vamos embora. Começando, eu queria que você contasse, hoje o mercado fitness está numa ascensão e a gente aqui sempre quer trazer insight, quer trazer informação e segredos. Então, eu queria que você começasse aqui contando um pouquinho desse teu início nesse mercado. E aí, depois a gente vai pontuando algumas coisas. A gente estava batendo um papo aqui também de academia. A gente vai falar um pouquinho disso, de pontos de academia, como é que está crescendo, quantidade, se ele acha que vale a pena montar, boxe crossfit e um pouco mais aí. Temos uma certa experiência sobre. Então, eu comecei no mercado, né, como professor de sala, mas sempre muito voltado para a área de aulas coletivas. Eu trabalhei com aulas coletivas durante boa parte da minha carreira. Quando, né, a parte de formado também, comecei a trabalhar um pouco de trabalho de personal trainer. Uma coisa que eu fiz assim diferente é que desde o início, como professor, né, formado, eu comecei a trabalhar a minha marca. Então, eu criei um blog na época, e, pô, a gente está falando do tempo de blog, né? Tem bastante tempo isso. Eu criei o blog com a minha marca, né? O Seu Personal, e nesse blog eu escrevia textos que surgiam de acordo com o meu convívio, o meu contato com os alunos na academia, as principais dúvidas que eu via as pessoas me perguntarem. E aí eu explicava nesse blog através de textos de forma muito didática. Na verdade, eu simplificava muito. Para todos poderem entender, né? Exatamente. E isso foi o grande diferencial para mim do meu blog, porque uma vez eu escrevi um texto e aí eu falei, isso aqui é benéfico para hipertrofia. E aí a pessoa que estava no meu falou assim, Bruno, mas o que é hipertrofia? Aí eu falei, opa, eu preciso simplificar um pouquinho mais. Simplificar um pouco mais, né, os termos técnicos, explicar de uma forma... Porque, assim, como para a gente é tão natural a gente falar os termos técnicos por ser da área, a gente acaba esquecendo que as pessoas não têm essa familiaridade com esse tipo de palavra. E aí eu comecei a escrever de forma simples e o blog ele acabou se popularizando muito. Na época né, do Twitter, a Renata Ceribelli, né, ela estava naquele programa do Fantástico, Medida Certa, ela retweetou alguns textos meus, né, alguns links desse texto. E aí foi através do blog que as coisas foram se criando. E aí o meu nome começou a ficar conhecido, a minha marca, e eu fazia muito esse trabalho em paralelo de ter uma marca, não somente o meu trabalho como personal com o meu nome, mas ter uma marca em paralelo. Você acha que isso mudou um pouco de início, ajudou a mudar o patamar, esse trabalho em cima da marca? Não, mudou completamente a minha vida. Porque através da minha rede social, do Twitter, na época só existia o Twitter, e do meu blog, eu tive acesso a pessoas que me ajudaram a difundir ainda mais o meu trabalho. Então, por exemplo, muita gente me perguntava, Bruno, como você começou a ter um trabalho com artistas, com pessoas famosas? E foi através justamente do meu blog e através do Twitter. A primeira pessoa que eu tive trabalho de acompanhamento de personal trainer, que é relativamente famosa, relativamente não, né? Hoje em dia é muito famosa, mas na época também estava iniciando, foi o Hugo Lois. O Hugo Gloss, né, hoje em dia tem um portal, o Hugo Gloss. Hoje ele é gigantesco. Ele é gigantesco, foi meu primeiro aluno. Na época ele tinha um perfil anônimo ainda. E a gente se conheceu através do Twitter. E ele começou a divulgar muito o meu trabalho também, não só como personal, mas, né, como não existia foto, não era Instagram, não era nada, ele divulgava muito os meus textos, o meu conteúdo. E esse meu conteúdo acabou viralizando demais e eu tive acesso a uma série de pessoas também famosas por conta do Hugo Gloss. Pegando esse lado, como você vê hoje, aí pegando a gente fazendo um pouco essa correlação, hoje o personal ele acabou virando assim quase uma estrela. Assim, você, o Lapa, eu não vou lembrar todos, vocês são essa galera que iniciou esse movimento, que eu lembro. Pode ter mais gente, desculpa se eu não lembrar. Não, tem. Mas
teve uns 4 ou 5 que iniciaram esse movimento, e hoje a gente vê aí, eu tenho acompanhado o Luiz Salles hoje, que é um personal que ganha salário de empresário, não sendo empresário ainda, sendo mais personal. Sim. E você vê Guto Galamba, que saiu de outras áreas, e vários outros que teve uma ascensão, tanto por causa de marca, que eu acredito que foi puxado um pouco pelo esse lado de você, que abriu esse mercado lá na frente, lá atrás, e também pelas aulas online. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança, até de paradigma, porque, que nem eles falam, antes o personal, eu acho que ele tinha um teto. Sim. Que ele podia olhar, pô, eu vou ganhar, eu lembro aí, a galera top ganhava uns 30 mil. E travava ali. O cara não tinha mais como fazer hora, cobrar mais e tal. E a partir desse movimento de vocês, que iniciaram isso, vocês abriram boxes, aulas online e vários outros produtos que vieram subsequentes das marcas. Então, isso acabou mudando o mercado e hoje a gente está numa batida do mercado fitness muito forte. Então, que até passou um pouco. Eu queria que você... Vamos lá. Então, antigamente o trabalho do personal ele vendia a hora dele. E aí, obviamente, todo serviço de hora ele tem um teto. Né? Você bate num teto ali de horas trabalhadas no decorrer do dia, você bate num teto, de repente, num valor de mercado que você vai cobrar. E por conta de tudo que a gente viveu, né, durante o período aí de quarentena que nós vivemos, o mercado digital ele explodiu. Na verdade, o mercado digital ele estava em evolução, só que por conta de todo esse processo de fechamento e quarentena, o mercado ele correu 10 anos. Né, num período curto de meses. Então, quando veio o mercado digital, você tendo a possibilidade de você ganhar também no online, né, você tendo um produto digital e aquele produto rodar ali com escala. Com escala, independente de dia e hora do mês ali, você não estando relativamente presente diretamente, esse teto ele subiu ainda mais, né? Você conseguiu alargar aí em passos largos esse poder de ganho de mercado. Então, voltando lá em 2020, né, eu tinha, um pouco antes de 2020, 2018, eu já com um trabalho muito bem estabilizado como personal trainer, conhecido, trabalhando com muita gente famosa, participando de programas de televisão, participei do programa da Angélica, que ficou durante um mês rodando lá uma competição entre pessoas famosas e seus personagens, né, seus respectivos personagens, aí foi muito legal a repercussão. Eu abri o meu espaço, comecei nessa área empresarial e aí em 2020, por conta do fechamento, eu criei um produto digital por conta das lives, né? Eu fui o primeiro personal a criar as lives de treino durante a pandemia e por conta desse trabalho das lives, que bombou muito na época, teve live minha que quando eu fechava a live, tinham 164 mil pessoas na live. Sabe? Em uma live do Instagram, sendo que eu tinha 2 telefones, um no Instagram e outro no YouTube, fazendo transmissão ao vivo. Então, assim, a gente facilmente passava de 200 mil pessoas num treino que eu fazia todo santo dia, de domingo a domingo, durante 40 dias, às 9 horas da noite. Então, isso alargou muito a possibilidade de ganho de valores. Então, eu lancei um produto digital na época, né? Foram aulas que eu tinha gravadas. Então, isso aumentou muito a minha margem de ganho. E gerou esse estereótipo, assim, né, hoje em dia, de personagens trainer, não só trabalho de personal, mas também como empresários, como empreendedores, seja de um espaço físico, seja de um produto digital, hoje em dia até trabalhando mesmo com a própria imagem, né? Você tem aí personagens com marcas, patrocinado, com marcas de vestuário, tênis, suplementação. Então, o personal, hoje em dia, ele ganhou uma notoriedade, né? Virou uma profissão com notoriedade. O que eu acho incrível, porque durante muitos anos, o profissional de educação física, ele era visto como o cara que não queria estudar. Então, assim, se você não queria estudar, você fazia educação física. Isso era muito comum. E única e exclusivamente porque na faculdade nós tínhamos aulas práticas, né? Faz parte igual a escola. O pessoal, hoje eu não vou estudar, eu vou fazer aula de educação física. A gente tinha realmente, um pouquinho atrás, essa maneira de falar. Pô, galera, hoje é o quê? Não, hoje é treino de futebol. Então tá de boa. E aí o profissional de educação física, porque assim, é uma profissão relativamente muito nova. A gente está falando de uma lei 9696/98, ou seja, de 1998, quando é formalizado a profissão de educador físico.
Então, pô, a gente está falando de uma profissão que tem menos de 30 anos. Se você comparar com um médico, com um advogado, que são profissões seculares. Então, é uma profissão ainda que ela precisava criar um respaldo, criar um respeito, e isso se provar não só com o reconhecimento do ensino superior, mas até mesmo com a postura profissional, dele se mostrar essencial, mostrar, obviamente, como ele pode ajudar a sociedade. E durante esse período, infelizmente, que a gente passou do ano de 2020, isso validou muito e respaldou muito o trabalho do educador físico. Porque quando você tem um profissional que te ajuda a cuidar da saúde, te dando todo o direcionamento técnico, isso impacta diretamente na saúde pública. Então, pessoas que eram praticantes de atividade física, pessoas que praticavam regularmente atividade física e trabalhos como o meu, que foi feito naquele período, isso teve um impacto muito positivo, até mesmo na diminuição de número de mortes durante esse período. Então, isso validou muito o trabalho do educador físico e, hoje em dia, ainda não tanto, ainda pode melhorar muito, mas o profissional de educação física, hoje em dia, é visto de uma forma completamente diferente do que era visto há 10, 15 anos atrás. Aproveitando isso, eu queria pegar, assim, qual foi o momento mais difícil da tua trajetória que quase te fez desistir? Tem algum momento? Olha, Ou, por exemplo, você falou aí, você teve uma ascensão, abriu o boxe e veio a pandemia. A gente sempre bota a pandemia porque ela foi meio que uma virada de chave para algumas pessoas. Sim. E para outras ela meio que travou. Então, assim, cada um teve um impacto com ela de um jeito. Bons, ruins, médios. Então, assim, pode ser... É um momento que você acha que... Porque eu acho que você teve vários momentos de crescimento. A gente estava falando ali atrás e eu vim te acompanhando há um tempo. E você veio numa... Só que a pandemia, ele mudou um pouco a percepção de tudo que nem você falou aí. A pandemia mudou o mercado completamente. Porque, por exemplo, que assim, eu acho muito injusto e até uma falta de respeito com tanta gente que passou por tanto problema, com perdas de vidas, com mudanças... para pior, profissionais, porque dependiam de eventos, de eu falar que, pô, para mim não foi ruim, nesse ponto profissionalmente falando, mas eu acho uma falta de respeito eu falar dessa forma. Então, eu falo que a pandemia ela mudou muito o mercado. Inclusive, por exemplo, era muito fácil você traçar um gráfico antigamente, antes desse período de 2020, você tinha assim, o período de pós-carnaval, você tinha uma queda no fluxo de clientes, seja de personal ou dentro de uma academia. Depois dava uma estabilidade baixa, estabilizava lá embaixo. Aí dava junho, subia um pouquinho, julho caía um pouquinho por conta das férias escolares. Passava julho, agosto, setembro, outubro, era tudo uma ascensão de procura, de demanda de público, obviamente, novamente o carnaval, por aquela coisa de culto ao corpo, a pessoa quer estar bem para o carnaval. Isso, pós-2020, acabou. Você não consegue mais traçar um gráfico que era normal para a gente que era da área da educação física, né, que trabalhava em academia. Hoje em dia não tem. Por quê? Porque a pandemia mudou. Muita gente se conscientizou e entendeu que a atividade física precisa ser regular, é o ano inteiro. Então, hoje em dia, por conta da pandemia, criaram-se novos mercados, como nós já falamos aqui do mercado digital. Criaram-se novos modelos de negócios físicos, estúdios, né, um atendimento mais personalizado. Você tem academias hoje em dia, academias boutique de alto padrão, exatamente, as academias boutiques. Então, assim, o mercado ele mudou completamente a partir de 2020. Mas eu acredito muito que assim, você tem hoje em dia uma conscientização muito maior das pessoas em entenderem que a atividade física ela precisa ser constante e regular. Você acha que o treino hoje ele está mais por estética, saúde ou para jogar para um outro lado? Qual dos três, assim? Cara, eu acredito na conscientização das pessoas da questão de saúde. Eu acho que hoje em dia tem muita gente que vai à academia única e exclusivamente por questão de saúde. A estética virou, em alguns casos, uma consequência. Ainda não acredito que seja o carro-chefe, mas já mudou bastante, consideravelmente, o entendimento que a saúde vem em primeiro lugar, é o carro-chefe, e a estética acaba sendo uma consequência dessa mudança. Uma outra pergunta você acha que o Bruno, antes dessa virada de chave, e antes da visibilidade, ele acabou tendo algumas mudanças? O que isso veio com você? Eu acredito que quando o cara tem mais
visibilidade, ele tem mais responsabilidade. Isso aí. Qual as outras coisas você acha que tinha um Bruno antes, que era só o professor, virou o seu personal, e essa pessoa com uma amplificação de informação, de entrega para 200, 300, 600 mil pessoas? O que isso veio para... O que isso acabou mudando na sua vida? Já diria Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, cara, mudou muito. Eu acho que quando eu iniciei meu trabalho de personal trainer, né, quando me formei e comecei a trabalhar como personal, você, como qualquer outro profissional que tá abrindo o mercado, que está iniciando a sua carreira, você quer trabalhar, você quer ser bem-sucedido, você quer ganhar bem, você, por conta de ganhar bem, você quer ter acesso a coisas melhores na sua vida, você quer melhorar o seu padrão de vida. Então, inicialmente, sim, eu via muito dessa forma para mim. Eu queria fazer melhorar uma ascensão profissional e financeira na minha vida. Passado o tempo e também ganhando a projeção que eu ganhei, eu compreendo que, assim, eu mudei o meu propósito, eu mudei um pouco o meu propósito, até mesmo por conta das experiências todas que eu já vivi, desde professor, personal, coordenador de uma academia, dono de uma academia, ter minha visibilidade profissional, né, exposta para muita gente através das pessoas públicas com quem eu trabalho e já trabalhei. Então, isso foi mudando a minha concepção e hoje em dia eu entendo muito que, por exemplo, que eu tenho um propósito. O meu propósito hoje em dia é mostrar para as pessoas, através, seja de momentos como esse aqui, participando de podcast, em palestras, mostrar que o profissional de educação física, ele não escolheu essa profissão porque ele não quis estudar. Muito pelo contrário. Sabe, existe toda uma preparação. Você, quando você me contrata como personal e você vira meu aluno, você está me entregando o teu bem maior. É a tua saúde. Então, assim, você precisa confiar no meu trabalho para eu poder desenvolver, né, uma melhoria de vida para você. Então, mas você está me entregando literalmente a tua saúde, cara. Você está me entregando a tua saúde. Você, toma aqui e eu preciso melhorar. Então, cabe a mim estruturar isso, escolher a melhor estratégia para o objetivo que você almeja. Então, assim, o meu propósito hoje em dia é mostrar para as pessoas que o profissional de educação física, o educador físico, ele não é um cara que não gosta de estudar. E ele, assim, ele não é um cara rude que está ali só para contar 3 de 10 do seu lado. Muito pelo contrário, ele precisa ter um entendimento técnico muito grande, seja de fisiologia, seja de biomecânica, e também uma outra roupagem que hoje em dia que o educador físico tem cada vez mais, que é essa versão empreendedora. O profissional de educação física, ele não é só um cara que está ali montando série, ele pode se tornar um empresário, ele pode montar um business, ele pode virar um grande palestrante, ele pode entrar nessa área mais de conteúdo, de curso, até mesmo... Isso já acontece muito, né? O professor de educação de ser um professor de universidade. Mas você ter uma pessoa falando e gerindo um negócio é uma roupagem nova ainda na área da educação física. Então, assim, eu vejo como o meu propósito é mostrar que o profissional de educação física vai muito além daquela pessoa que conta só 3 de 10 do seu lado, né? Hoje, pegando esse outro lado, quais as áreas que você... Quais as áreas e os projetos que vocês estão envolvidos que você pode falar? Por exemplo, você tem o seu personal, você é personal, você palestra, você é empresário. Quais as áreas e o que você está você está puxando aí para o ano de 2026 que você pode falar aqui para a gente? Não, claro, posso sim. Então, 2026 vai ser um ano que eu vou dar muito foco nessa questão de palestras, de ministrar conteúdos dentro de congressos e contar um pouco da minha história, né? Que já são 15 anos de formado. Então, 15 anos me dá uma bagagem. Eu acho que eu me sinto apto agora para falar um pouco mais da minha carreira, da minha trajetória, das minhas escolhas, em muitos dos casos, escolhas certas, em outros casos, escolhas não corretas, não as melhores possíveis. E aí, juntar toda essa experiência nesse trabalho de palestra que eu pretendo iniciar a partir desse ano, em 2026. Fora isso, meu trabalho de personal trainer continua, eu continuo trabalhando, atendendo pessoas, empresários, trabalho ainda com pessoas públicas. E o trabalho de empresário, hoje em dia eu não tenho mais na minha área, mas eu tenho um trabalho empresarial fora do Brasil, nos Estados Unidos, no qual eu também sigo em paralelo. O que eu acho que você empreender, quem tem essa veia empreendedora, isso o pessoal fala que é uma cachaça, né? Te vicia, aquilo ali, você não consegue meio que largar. E eu acho que é meio isso que eu vivo hoje em dia. Eu tenho buscado novos desafios, não só dentro da minha área, mas sem perder essa veia empreendedora. Outra coisa, você acredita que a musculação, em termos de treinamento, ele é uma terapia?
Sem dúvida nenhuma. Porque a musculação é muito você com você mesmo, né? Por mais que você bote um fone de ouvido ali e você vai fazer o seu treino, por mais que você esteja acompanhando com o personal, assim, eu não vou fazer o exercício por você, né? Eu vou dar o peso na sua mão e você vai fazer o exercício. Então, assim, eu não posso fazer por você. Então, isso traz muita coisa. Traz esse entendimento, traz essa conscientização e traz essa percepção que, assim, se você vai lá e faz mais ou menos, o teu resultado também vai ser mais ou menos. Acho que a musculação ela é muito honesta nesse ponto, né? Então, assim, se, pô, eu vou fazer uma coisa meia boca, o meu resultado vai ser meia boca. Se eu me entregar muito e me dedicar muito, o seu resultado também vai ser muito. Então, a musculação é uma troca ali bem honesta, de acordo com o seu empenho. Eu tô ali para te instruir, eu tô ali para te ajudar, mas eu não posso fazer por você. Você acha que mentalmente a pessoa muda muito depois que ela melhora muito? Você acha que isso, para quem é empresário, para quem o treinamento, além de ser uma parte física, você acha que ele balanceia a vida, diminui o estresse, Sim. Você acha que tem outros bens além do só o corpo? Sim, então, além dos benefícios fisiológicos, né, de falar assim, dormir melhor, treinar, a parte hormonal, equilíbrio hormonal, todas essas melhoras fisiológicas, existem mudanças que você precisa efetuar no seu dia a dia, que vai impactar não só fisiologicamente, mas até mentalmente, a questão organizacional, por exemplo, você precisa organizar a sua agenda, você precisa organizar o teu horário de treino. Ó, esse horário para mim aqui, todo dia, 7 horas da manhã, é o horário que vai ser o meu compromisso comigo. Então, você precisa ter uma organização. A partir do momento que você começa a treinar, você começa a ver benefícios estéticos, não que eu falo sempre, vem a saúde em primeiro lugar, mas você tem o benefício estético também. E a gente sabe que o benefício estético, ele motiva. Então, a partir do momento que você vê resultado, você começa, emagreceu, ganhou lá o músculo, diminuiu a cintura, o abdômen definiu, isso também mexe com a sua imagem, com o seu ego, com a sua autoestima. E uma autoestima elevada, ela vai impactar em diversas outras áreas da sua vida, não necessariamente só a parte fisiológica. Então, por isso que o treinamento e a musculação, ela impacta também na sua questão profissional, ela impacta na sua questão amorosa, ela impacta na sua questão pessoal, porque uma pessoa que tem uma autoestima mais elevada por conta de um autocuidado, de uma melhora de imagem, automaticamente ela tende a performar melhor em todas as outras áreas. Eu vou entrar numas verdades que ninguém fala no fitness agora. Vamos lá, vamos nessa, vamos embora. Todo mundo pode ter shape? Sim, todo mundo pode ter shape. Agora, é aquela questão, qual shape? O shape de um fisiculturista? Você pode ter? Você pode ter. Você vai fazer o que precisa fazer, o que essa galera faz para ter aquilo ali? Então, eu não faço. Eu não faço. Já admito, entendeu? Eu não faço. Então, pô, eu não vou ter a dedicação, o empenho de treinamento que é necessário ter. Então, assim, ter um shape saudável, que te venha te trazer, que seja agradável para você, isso sem dúvida nenhuma. Existe genética limitante ou é desculpa confortável? Cara, existe genética que não te beneficia tanto. Mas eu não chamaria de limitante. Não existe uma ideia. Assim, genética que não ajuda. Que não ajuda, mas limitante não. Não, porque às vezes as pessoas usam para. não consigo melhorar. É uma bengala. Não, tem pessoas que usam isso como bengala, mas assim, não. Dá pra fazer uma forcinha e conseguir, mesmo quando a genética não ajuda tanto. O que mais te irrita no discurso fitness da internet? Cara, já teve coisas que me irritou mais, tá? Nesses anos de internet. Vai mudando, vai evoluindo. Então, exatamente, vai evoluindo. Já teve tanta coisa, cara, eu já me irritei com tanta coisa, mas eu confesso hoje em dia que o que mais me incomoda atualmente é a cagação de regra no sentido de para você conseguir algum objetivo, você precisa ter o tênis de placa, a meia de compressão, o óculos. Equipamento, né? Você tem que ter aquilo, aí você tem que ter o suplemento que ele é colhido pelas freiras virgens do Himalaia. Cara, isso pra mim, irmão, essa coisa, essa gourmetização excessiva me incomoda. Então, por exemplo, cara, você quer começar a atividade física? Irmão, é o teu tênis. Seu tênis está confortável? Cabe no teu pé? É um tênis de praticar atividade física? Pô, então, cara, esquece o tênis de placa, sabe? Vai fazer
fazer. Para começar, Começa tá no ótimo. básico. Começa no básico, entendeu? Então, assim, atualmente, isso que tem me incomodado. Às vezes o cara, o cara precisa fazer um investimento, às vezes, de R$ 2.000 para começar a correr. Não existe isso, sabe? Não, o pessoal antigamente corria com bamba. É isso, as pessoas corriam na época do Cooper, né? Esse movimento de corrida é esse Começou novo na época movimento, do mas Cooper. começou lá atrás no Cooper. No Cooper, a pessoa colocava um short e um tênis, nem camisa usava. Então lá era o shortinho, lembra aquele shortinho curtinho, aquela coisa, e a galera ia fazer atividade física. Então assim, nem um extremo, nem outro. Eu acho que no meio ali, o básico todo mundo tem acesso e todo mundo pode começar a fazer. Agora essa é mais fake nerd. Existe. Isso atrapalha quem está começando? Bom, vamos lá. Existe hoje em dia um mercado, né? Normalmente eu falo, hoje em dia quase ninguém tá puro, né? Hoje em dia todo mundo... Tem algum turbinho? Tem. E isso faz parte, cara. Isso faz parte da evolução. Assim como o tênis de placa é a evolução daquele tênis básico lá do Kibamba, como você falou, hoje em dia é comprovadamente, cientificamente comprovado que existem benefícios da reposição hormonal. O problema é em que momento da vida você está fazendo e, principalmente, quanto você está fazendo, a quantidade. A reposição hormonal, ela é um processo natural, porque, assim, o nosso corpo... Quando a gente não faz nenhum tipo de reposição hormonal, grosseiramente falando, é o seguinte, ó, passou dos 40 anos, você começa a diminuir sua produção hormonal. Então, literalmente falando aqui para vocês, o corpo está preparando para morrer. Então, é isso, né? Antigamente era assim. Tanto que nós somos, cada vez mais, a expectativa de vida aumenta, e não só a expectativa de vida retarda esse efeito, e não só a expectativa de vida, a própria estética. Cara, né, aparece muito aqueles cortes na internet do programa Silvio Santos, quando você tem 26 anos, 23 anos, todo mundo com cara de 40 de hoje em dia. Então, assim, é uma mudança justamente por conta disso. Novos hábitos alimentares, novos hábitos físicos e novos hábitos também da parte da medicina. A reposição hormonal, ela é excelente, ela é maravilhosa. O problema é, em que momento da vida você está fazendo isso? Tem cabimento um garoto de 20 anos de idade, que tem ali a testosterona bombando, explodindo, ele fazer uso de testosterona, tomar às vezes 3, 4 vezes a quantidade de testosterona que ele produz naturalmente, única e exclusivamente para ganho de massa muscular? Pô, isso não tem cabimento, entendeu? Não cabe mais. Ah, Bruno, eu tenho 40 anos, minha testosterona começou a baixar, você vai fazer uma reposição hormonal, tudo bem. A mulher também vai fazer a reposição hormonal ali, tudo bem. Com acompanhamento médico, no momento de vida, efetivamente, que você precisa fazer uma recomposição hormonal, tá tudo certo. Agora, o problema, para mim, é você errar não só o time, quanto a dose, né? Aproveitando isso, tem um outro que está na boca do povo. Eu vou perguntar o que você acha dele. Beleza. Ultimamente, todo mundo está falando muito dos peptídeos. Peptídeos. TB500, GHQ, e por aí vai. Você está acompanhando isso? O que você acha um pouco disso aí? Sua opinião como um cara do meio? Cara, eu vou te ser muito sincero, assim, eu já li algumas coisas sobre, mas eu acho que, assim, a gente ainda não tem tempo para cravar Pode envelhecer muito mal esse podcast, entendeu? Do que eu vou falar sobre, porque, por exemplo, há alguns anos atrás, todo mundo falava no BCA. Você escuta alguém falar de BCA hoje em dia? Não. Tirando o peptídeo, qual é o suplemento do momento? Monjaro. Creatina. Não, creatina não. Suplemento não, que Monjaro não é suplemento. Sim, hoje seria... todo mundo fala mais da creatina, realmente. Exatamente. Então, assim, a creatina, olha quantos anos levou para ela ser reconhecida dentro desse meio. Então, assim, o peptídeo ainda é uma coisa que tá engatinhando. Acho que a gente vai ter uma percepção melhor do peptídeo daqui a alguns anos para frente. Quanto mais estudos acontecerem, quanto mais eles se desenvolverem, quanto mais, né, pessoas fazerem uso e automaticamente avaliarem esse uso. O BCA, ele era super falado, super vendido. Hoje em dia, o BCA quase não tem mais no mercado. Você não fala mais sobre a pessoa fazer suplementação de BCA. No máximo, ela vem incluída já dentro do whey. Ela já, você tá ali, tá no whey, beleza, tá na própria dose diária, mas hoje em dia você não vê pessoas comprarem especificamente o suplemento do BCA. É que a parte de suplemento, ela mudou, eu acho que ela mudou muito nos últimos 20 anos. Eu vejo assim,
tomava... Vai falar, vai falar. Não. Eu comecei a fazer reposição hormonal agora. Então, minha teste estava 150. Então, isso, assim, pô, é a melhor coisa do mundo que vai acontecer. Então, eu até atrasei. O médico falou que Sim. um monte de coisa eu deveria ter feito antes e tal. Mas, assim, eu nunca tinha usado teste. Mas, na minha época, o pessoal usava tudo, né? E muito. Eu digo tudo e muito. Digo que o pessoal tratava Hemogenin como pastilha. Não estamos fazendo ninguém usar. Eu estou apenas comentando o que acontecia nos anos 2000, hein, galera? Não, e todo mundo que frequentava a academia nessa época, obviamente, tem conhecimento sobre isso. Então, né? O pessoal usava muito. Só que alguns suplementos, por exemplo, eu tomava Animal Pack. Animal Pack, nossa. Animal Pack. Eram os comprimidos, ó. Então, era um saquinho. saquinho. Só que você vê que tinha alguns suplementos que naquela época eram bons, davam um retorno, só que do mercado de lá dos anos 2000 e pouco, 2006, por aí, pra cá, eles praticamente sumiram. Não ficou quase ninguém. E aí você realmente, claro, o whey, o whey tá aí. É rei, né? Não tem como... a proteína está aí, mas é o que você falou. Ele teve uma mudança muito grande. Por exemplo, depois da pandemia, agora veio vitamina D, teve magnésio, zinco, não sei o quê. Então, assim, ele passa por isso. Agora, eu vou pegar e vou no X da questão. Você treina muita gente. Sim. Existe um movimento hoje dos com caneta e sem caneta. No Monjaro? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção do Monjaro e de pessoas que você treina que usam e que não usam. O que você acha isso? Eu sei que a maioria das pessoas que trabalham com isso vê um movimento bom, porque está melhorando a saúde, tem várias outras coisas, mas para a gente deixar aqui, até porque é um assunto que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, e você já está aí na estrada há muito tempo, tem vários exemplos. Então, eu sou super a favor desses modelos de medicamentos, né, de canetas emagrecedoras. Começou lá atrás, né? Na verdade, isso tudo, todo mundo sabe a história, mas eu vou resumir aqui, né? Foram medicamentos que o propósito não era emagrecimento, era para tratar de diabetes. A gente começou lá atrás, Victoza, Saxendra, né? Victoza, Saxendra, Ozempic, Monjaro. Aí a gente tem agora a Retratutida, que está vindo aí, né? Entrando no mercado. Eu sou super a favor, porque assim, eu parto do seguinte princípio. Você tem que sair de um ponto A para um ponto B. Você pode ir do ponto A para o ponto B caminhando, ou você pode ir do ponto A para o ponto B de carro. Porra, obviamente, opte por ir de carro. Né? O Monjaro, ele é o carro nesse exato momento. Então, assim, o meu ponto mas e o que você vai fazer depois disso? Depois do Monjaro? Porque, assim, o Monjaro, ele é a oportunidade que você tem de você ter resultados muito mais rápidos por conta do controle alimentar que ele te ajuda a ter, porém você precisa fazer a sua parte também. Qual é a sua parte? Iniciar a atividade física e principalmente mudança de hábitos alimentares. Aproveitando até um efeito colateral que o Monjaro dá, que é a questão do enjoo. Então, assim, você vai ter que diminuir o consumo de alimentos gordurosos, você vai ter que diminuir o consumo de alimentos ricos em caloria vazia, porque na hora que você precisar comer, você precisa comer alimentos que vão, obviamente, te nutrir. Então, alimentos que você, por exemplo, se você toma Monjaro e na hora que você vai comer, o pouco que você come um alimento que tem caloria vazia, você imediatamente, o corpo vai metabolizar aquilo ali, não vai te nutrir, e aí o Monjaro ele pode virar um tiro pela culatra. Por quê? Você vai entrar num processo catabólico muito grande, ou seja, você vai começar a perder muito mais massa magra, até mesmo porque 30% do peso que você perde com o Monjaro é massa magra, é músculo, ou seja, não é só gordura que você perde músculo. E a partir do momento que você tem uma baixa de massa magra, automaticamente você diminui o seu metabolismo basal. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se você é um indivíduo que antes você queimava 2.000 calorias diárias única e exclusivamente com as suas funções vitais, o simples fato de você estar vivo, você deixa de queimar 2.000 calorias e aí diminui o seu metabolismo basal. Você começa a gastar 1.500, 1.200. Ou seja, no momento que você parar de consumir o Monjaro, e isso vai acontecer em algum momento, o teu metabolismo vai estar muito desacelerado. E aí, se você não fez uma reeducação alimentar com não só em porções, mas também em melhora dos alimentos, você vai engordar muito mais rápido. Você vai recuperar muito mais rápido. Por quê? Porque o teu metabolismo basal está lento.
Então, o Monjaro, ele é excelente, mas ele é excelente para ser um modelo de transição e não um estilo definitivo. Sim, você acredita que a pessoa tem que tomar o Monjaro, fazendo Lógico. um acompanhamento Lógico. e mudando a perspectiva dela de vida, que antes era uma coisa, e com ele você vai diminuir o processo de comer, botar exercício no coisa, ganhar mais massa muscular. Claro. Na verdade, não adianta só tomar o Monjaro sem fazer o resto das Sim. outras coisas no entorno dele. Senão você, quando parar de tomar... Volta tudo. Você vai voltar tudo e aí você perdeu tanto dinheiro que você investiu no Monjaro, que não é uma coisa barata, obviamente. Outro ponto, todo mundo, convenhamos, todo mundo que tá fazendo esse processo, ela quer emagrecer. Quando ela se vê magra, todo mundo tem aquela realização, né? Aquela, caraca, tô magro, tô bem, tô cabendo na roupa, a roupa tá vestindo legal. Você quer perder isso? Você quer perder essa sensação que você teve? Então, se você não quiser perder, você precisa, obviamente, usar esse período também para iniciar atividade física regularmente, para justamente mudar seus hábitos alimentares, fazer uma transição alimentar, porque, cara, não dá para tomar Monjaro ad eterno. Até porque isso é o outro ponto também, é uma droga nova. A gente vai entender os efeitos também disso daqui a alguns anos. Assim como há milhões de anos lá atrás, muito tempo lá atrás, o pessoal que queria emagrecer, perder gordura localizada, tomava umas aplicações, esqueci o nome agora, que era muito comum, aplicações na barriga, e aí teve casos de pessoas que tiveram pele necrosadas na barriga por conta desse produto. Não me lembro agora o nome, queria tanto me lembrar, mas enfim, um produto que saiu de linha. Lembrei, Lipostabil, lembra disso? Lembro do nome. Pô, Lipostabil, eu não sabia que o pessoal ficou com teve necrose. Então, assim, com o passar dos anos, o uso contínuo, isso foi uma consequência, também é o que você está falando. Tudo depende de quantidades, tempo, essas coisas. E parece que o Monjaro, você pode tomar até 36 meses, alguma coisa assim. Você tem um que período. É 2 anos, mais ou menos 2 anos para você... porque tem também uma história que aí você vai saber melhor que eu, que você baixa o peso, você tem que ficar mais 1 ano com peso para o teu corpo entender que você fica naquilo e aí passar. Então... mais ou menos essa a história do Monjaro. E você entrar na rotina da mudança de vida. Aí você fez isso, você larga e aí vai viver a vida normal, que é fazer exercício, passar na fome. É isso aí. Exato, porque assim, o corpo, ele tem um entendimento de gordura diferente da gente. Nós vemos gordura como o quê? Uma coisa negativa, uma coisa ruim, uma coisa que é esteticamente reprovada, digamos assim. O nosso metabolismo, o nosso organismo, ele vê a gordura como uma fonte de energia imediata, ele vê como uma coisa boa. Tanto que o nosso coração, ele tem uma capa de gordura em volta dele, é justamente acesso de energia imediata se necessário. Então, o corpo, o nosso organismo, ele vê gordura como uma coisa positiva, diferente da gente, diferente da nossa concepção. Então, o que acontece? Eu vou te fazer a seguinte analogia. Digamos que você vai no Carrefour, vai no mercado e faz compras e enche a sua despensa. A sua despensa vamos dizer, o abdômen, a gordurinha do abdômen. O teu organismo fala, opa, deixa aqui, porque quando precisar, eu abro aqui a porta e acesso a minha despensa. E aí, beleza, você tá ali enchendo sua despensa, deixou sua despensa cheia, bonita, aquela despensa bacana para você comer, quando necessário. Aí você começa a tomar um Monjaro. E o Monjaro, ou até mesmo uma cirurgia, vamos falar aqui também, vamos incluir uma lipoaspiração. O que a lipoaspiração faz? Você dorme, toma uma anestesia, e você acorda com a tua despensa vazia. Foi roubado. Porque... Exatamente. O teu organismo fala, opa, entraram na minha casa, roubaram minha despensa. O que acontece logo depois? Fica produzindo. Preciso encher minha despensa o mais rápido possível. Isso também acontece quando você para de tomar o Monjaro. Porque o organismo, ele vê gordura como algo positivo, ele não vê algo como um problema, né? Quem vê como problema somos nós, por questões estéticas. Então, o que o organismo faz? Opa, eu preciso recuperar aqui tudo que eu perdi. Então, se você, durante esse período, não fez um alinhamento de uma melhora nos seus hábitos alimentares, numa reeducação, não só de porções, mas também na escolha dos alimentos, o teu organismo vai tentar recuperar aquilo o mais rápido possível. E aí, jogando contra você, ainda tem a questão que eu falei do teu metabolismo basal estar desacelerado porque você perdeu o músculo. Porque no tempo que você não comeu, você ficava horas sem comer, e aí na hora que você ia comer, você tomava um todinho. Você ficava horas sem comer, e na hora de comer, você beliscava um amendoim.
Você comia um pedaço de pão doce. Então, isso é caloria vazia. Você catabolizou, você perdeu massa magra também. Você não alimentou ali o teu organismo como você deveria alimentar. Ou seja, vai tudo jogar contra. E aí, na hora que você parar o Mondiaro, a chance de você recuperar todo esse peso é enorme. Então, teremos história para depois do Mondiaro. Teremos, sem dúvida nenhuma teremos. O desmame, a história do desmame, o capítulo do desmame. Ainda vamos ter nos próximos 2, 3 anos aí. Teremos, voltaremos a falar sobre. Agora vamos falar um pouquinho do bastidor de personal. Qual o maior erro de quem começa a treinar depois dos 30, 40? Qual o maior erro de quem começa a treinar depois dos 30 e 40 anos? Claro, sempre na sua visão, né? Acho que ter começado tarde. 30, 40 anos, assim, não é tarde, obviamente, antes tarde do que nunca, tarde né? do que nunca, mas é tarde. É tarde porque hoje em dia, por exemplo, eu quando comecei a treinar, quando eu fui me matricular numa academia, eu era menor de idade, eu tinha 16 anos, cara, eu tive que ir lá com a autorização dos meus pais. Tinha muito isso. Para autorizar a treinar, porque antigamente falavam que ia treinar, principalmente Não ia a musculação, crescer. não ia crescer, atrapalhava no crescimento. Tudo caiu por terra. Então, assim, hoje em dia, quando você estimula uma criança a praticar um esporte, quando você, pai, mãe, vai para academia e aí consegue levar seu filho junto, é o exemplo que você está dando. Você está plantando ali, você está instalando um drive na cabeça do teu filho que vai ficar para sempre. Eu tenho memória afetiva da minha tia me levando para academia. Minha tia ia lá fazer aula de local, eu ficava sentadinho esperando minha tia. E é uma memória afetiva que eu tive e isso, sem dúvida nenhuma, me ajudou a me impulsionar a entrar numa academia um pouco, relativamente bem antes do comum da época, por conta dessa memória afetiva. Então, pais, por favor, estimulem seus filhos a frequentarem academia, estimulem seus filhos a fazerem um esporte, uma atividade física, porque, assim, só benefícios. Você está criando um hábito nele que ele vai levar para o resto da vida dele. Você está criando melhoras motoras, físicas de uma criança que ele vai levar para a vida adulta. Quantas vezes a gente não pegou aí, conheceu adultos completamente descoordenados, pessoas que não têm estabilidade, pessoas que não sabem correr, pessoas que não sabem fazer uma série de coisas. Motoramente falando, ela é muito limitada porque ela não teve estímulo na infância. Então, quanto mais cedo você fizer essa inserção de esporte, de atividade física, de treinar, melhor. Então, 30, 40 anos, o maior arrependimento, o maior erro foi ter começado tarde. E o que mais faz alunos desistirem? O imediatismo. É achar que, assim, olha, eu levei 30 anos para começar a fazer uma atividade física. Agora que eu comecei, eu quero em 2 meses. Eu falo muito, olha só como é que o corpo é legal com a gente, prestem atenção. Você levou 30 anos para começar a treinar, tá? Eu acho nada mais justo que para você ter o primeiro resultado 30 anos depois de treino. Eu acho justo, pô. Só que o corpo é tão legal, que ele assim, te entrega antes. Em meses ele te entrega. Ou seja, 30 anos de negligência, mesmo assim o corpo está sendo legal com você, e em meses ele vai te dar resultado. Mesmo durante esses 30 anos que você negligenciou. Então, assim, não adianta ter imediatismo. Nada é da noite para o dia, nada é rápido. Até mesmo porque não só o treino, mas a sua mentalidade precisa mudar. O grande erro é você achar que você está ali treinando e você está ali só por uma mudança de corpo. Cara, você vai mudar todos os seus hábitos. E aí, para mudar isso tudo, você precisa também ter uma mudança mental, porque você vai precisar conscientizar do treino, da atividade física, da regularidade, para você ter o resultado. E aí você precisa também, uma mudança física e mental. Dieta ou treino? Quem manda de verdade? Dieta ou treino? Quem manda de verdade? Cara, eu vou ser muito, muito, muito sincero. Cara, é 50-50, mas assim, sem tirar nem pôr 1% para nenhum dos dois lados. Porque não adianta você treinar igual um Arnold Schwarzenegger e comer igual um mamute. E não adianta você se alimentar de luz e não fazer um bom treino de força. Entendeu? Então, assim, é 50-50 sem tirar nem pôr 1% para nenhum dos dois lados. Qual hábito muda tudo e quase ninguém faz? Qual hábito muda tudo e quase ninguém faz? Sono. Sono. Dormir precisa ter a mesma importância como se alimentar. Você precisa se preparar para dormir, assim como você se prepara para sair, assim como você se prepara para trabalhar. O sono,
ele tem um fator fundamental nas questões de recuperação do corpo e questões hormonais. Só que ninguém se prepara para dormir. Você não se prepara, você não se preocupa muitas das vezes com o ambiente do sono. Então, assim, o seu quarto, ele precisa ter uma estrutura para você conseguir dormir bem, para você conseguir ter uma boa noite de sono, para você passar por todos os estágios do sono, para justamente por você ter passado em todos os estágios do sono, você ter uma regulação hormonal que automaticamente vai impactar diretamente na disposição do seu dia. Então, assim, as 8 horas de média, alguns menos, alguns mais, de sono, ela precisa ser tão importante quanto as 8 horas que você trabalha. Você acha que, ultimamente, a gente está melhorando nisso? A gente está procurando mais isso? Ou o pessoal largou? Ou o que... Eu acho que hoje em dia, a gente tem acesso, né, à informação. Ninguém mais pode usar o discurso de isso eu não sabia. Isso eu nunca vi. Porque está na palma da sua mão. As informações, hoje em dia, ela vem, mesmo quando você não pesquisa. Né? A gente tem aí diversos algoritmos que te empurram uma série de assuntos e temas pelo simples fato de o seu telefone estar ali, ouvir, né? Então, assim, por mais que você não pesquise, às vezes a informação vem na sua mão. Então, não dá mais para você usar o discurso do eu não sabia. Você sabe, você só pode não ter colocado em prática. Mas saber, eu acho que assim, acesso à informação hoje em dia todo mundo tem. Você acha que o sono, ele nessa construção junto com dieta e treino, ele é uns 30%? Cara, são os 3 pilares. São os 3 pilares. Porque também, porque eu tô falando, por exemplo, eu já tive caso de aluno que ela treinava bem, ela comia bem e ela não emagrecia. E eu fiquei quebrando cabeça meses. Eu mudei série. Cara, faz isso, faz aquilo. E a alimentação? Fala com a nutricionista, troca a dieta. Cara, e assim, o resultado que ela tinha era muito pequeno, mediante ao empenho dela e do trabalho multidisciplinar que nós estávamos fazendo com ela. E aí a gente descobriu que o problema dela era hormonal. E aí a questão hormonal, que está muito ligado ao sono também. Então, assim, são 3 pilares que se um for capenga, não se sustenta. Quando ajustou o hormonal... Quando ajustou o hormonal, ela voou. Ela voou. Então, assim, são os 3 pilares. Não dá para não levar em consideração. Por isso que eu falo, sim, a gente precisa se preparar para as 8 horas de sono, assim como a gente se prepara para as 8 horas de trabalho. Você precisa se preocupar com o seu ambiente, você tem que tentar procurar ter uma boa cama, um bom travesseiro, uma boa roupa de cama, climatizar, o ar-condicionado. Hoje em dia tem, né, estudos que comprovam que quando o corpo ele repousa em temperaturas baixas, ou seja, um ambiente climatizado com ar-condicionado, você tem uma série de benefícios, inclusive a aceleração de metabolismo. Então, assim, o ambiente do sono, você precisa estar num ambiente silencioso, sem barulho, sem televisão, digo televisão alta, né? A própria luminosidade te atrapalha a dormir. Telefone, tela. Então, ficar deitado também com o celular na cara o tempo inteiro ali até dormir não é legal, porque ele vai te atrapalhar a você pegar no sono, então, consequentemente, você vai dormir menos horas. Então, assim, precisa existir essa preparação do sono também. Pegando um pouquinho de lado de número, quantos alunos você acha que passaram aí que você transformou, né, desde que você começou? Então, eu tenho até no perfil do meu Instagram, né? Só com as lives de treino durante o período da pandemia, que eu fiz durante 40 dias seguidos, cara, foram mais de 500 mil de pessoas. Como eu te falei, em uma live, só no meu Instagram, eu tenho 165 mil pessoas em uma live. Foram 40 lives. Inclusive, os treinos estão disponíveis gratuitamente para vocês no meu canal no YouTube, quem quiser. Todas as minhas lives que foram no treino, inclusive lives com artistas que eu fiz na época, fiz com a Anitta, fiz com a Fernanda. Pode dar o link aí que a gente vai botar na descrição. youtube.com/o seu personal, né, o meu canal no YouTube. Todas as minhas lives de treino estão lá disponíveis gratuitamente para você. Então, você às vezes, não tenho grana de matricular numa academia, não sei o que fazer. Começa com as lives de treino, vai lá, faz os treinos, são 20 minutos. 20 minutos de treino, cada live tem 20 minutos de treino para você fazer na sua casa, detalhe, sem nenhum equipamento, você não precisa comprar nada, você não vai precisar desembolsar nenhum material. São 40 treinos diferentes, únicos, exclusivamente, com coisas, com equipamentos, com
móveis, utensílios que você tem na sua casa. Então, assim, é o exercício disponível e acessível para todo mundo. Pode falar, fala de novo o teu Instagram e o coisa pro pessoal. Então, beleza. Ó, meu Instagram, para você acompanhar conteúdo, eu uso muito meu Instagram para desmistificar muita coisa, eu explico muita coisa lá relacionada à atividade física ou até modismos aí. A gente aproveita para colocar os pingos nos is, é O Seu Personal. O meu canal no YouTube é youtube.com/O Seu Personal. Tem o meu blog, que eu ainda continuo escrevendo, apesar de ter saído de moda, mas eu gosto de escrever, eu gosto de estudar. Então, oseupersonal.com.br, você também tem acesso a todos os meus textos. Então, é isso, você fazer a atividade e ser acessível. Outra coisa, resultado é intensidade ou é repetição? Intensidade, ela é mais importante do que repetição. O corpo, treino é zona de desconforto. A partir do momento que você faz um treino relativamente com uma carga confortável, cara, você pode fazer 50 repetições ali. Agora, com uma carga ajustada, com uma intensidade ajustada, ela é muito mais interessante a título de resultado do que repetição. Então, a intensidade ela é mais importante do que a repetição. Uma outra coisa, você acredita que se a pessoa não tiver um problema hormonal, ela consegue transformar o corpo depois dos 35? Com base de treino e alimentação? Sem dúvida nenhuma. Você tem diversos exemplos. A gente tem hoje em dia, através da rede social, você acaba conhecendo diversas pessoas, né, que mostram ali a sua transformação de vida. Você tem casos eu não vou me lembrar agora, mas tem duas senhoras muito legais na internet, que são efetivamente senhoras, são mulheres acima dos 60 anos de idade, que começaram a treinar com 50 e poucos anos. E hoje em dia, assim, tem corpos completamente diferentes de toda uma vida. Então, em 10 anos, elas mudaram um perfil de corpo, de estética, através de exercício físico. Então, sim, é extremamente possível você mudar, independente da sua idade. E foi o que eu falei aqui antes. O corpo é tão legal com você, que mesmo negligenciando todos esses anos, você vai ter resultado a partir do momento que você inicia a atividade física, cuida da sua alimentação, se preocupa com a questão de revigoração através do sono, você vai ter resultado. E isso, assim, eu costumo falar, emagrecimento, e não só emagrecimento, como ganho de músculo, melhora muscular, ela é uma matemática, é ciência exata. É ciência exata. Se você come 2.000 calorias e consome 4.000 calorias em atividade, então, se você gasta 4.000 calorias e consome 2.000, você vai emagrecer, não tem conversa. Ah, mas eu não estou emagrecendo. Tem alguma coisa errada. De repente, você não está gastando as 4.000 calorias porque a intensidade do teu treino é baixa. Às vezes, a sua alimentação que você fez sem acompanhamento, você acha que está comendo saudável, mas não está. Isso é um erro muito comum também. Pessoas que, às vezes, não buscam acompanhamento de um nutricionista, elas fazem alguma substituição. Por exemplo, eu troquei o meu arroz integral para o meu... Eu tirei o arroz branco e estou comendo arroz integral. Tá, mas você sabia que o arroz integral ele é mais calórico do que o arroz branco? Você está comendo na mesma porção, então você está aumentando o consumo de caloria. Então, achando que está diminuindo. Achando que está diminuindo. Então, existem diversos erros quando a pessoa faz um processo de autoaplicação de dieta por conta de não conhecimento. Então, assim, emagrecimento é ciência exata. Se fizer direitinho, tanto o treino quanto a dieta, vai emagrecer e isso é indiscutível. Como manter treino com trabalho, família e estresse? Esse aí é a pergunta de $1 milhão. Né? Mas é isso, é questão de o quão isso é prioridade para você. Porque, olha só, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem responsabilidades para lidar, seja por conta de trabalho, seja por conta de filho, seja por conta de marido ou esposa. Todos esses problemas, absolutamente, todo mundo tem. E todo mundo passa. Eu não posso usar isso como bengala. Agora, o quanto eu quero isso? O quanto eu quero efetivamente mudar? O quanto eu quero efetivamente emagrecer? O quanto eu quero efetivamente ter uma transformação e melhora na minha saúde? Vai depender do seu quanto. Porque problema todo mundo tem. Então, e aí vai essa. O que você faz quando você não quer treinar? O que eu faço quando eu não quero treinar? Cara... Porque deve ter... Lógico que tem. Não é... A gente pega, às vezes de casa de ferreiro, espeta de Lógico, pau, né? não, mas é lógico que tem. Olha só, eu costumo falar o seguinte, falhar é temporário, desistir é para sempre. Então, o que eu digo com isso? Você vai falhar assim como eu também falho.
Óbvio que tem dia que eu falo, pô, cara, eu vou treinar nada hoje, tá louco, eu vou ficar em casa, vou assistir um Netflix, vou fazer uma pipoca, vou ficar em casa. Óbvio que tem esses dias. E sabe o que eu faço nesses dias? Eu respeito. Mas sabe qual é a diferença? São muitos menos dias desses do que os dias que eu tô dentro da academia. Entendeu? Por isso que eu me permito. E assim, e vou te falar, cara, tem dia... eu acho que assim, a gente também precisa entender, e eu tenho até um conceito de assim, quando você faz as coisas ou deixa de fazer as coisas, mas com o sentimento de culpa, o peso é maior. Então, por exemplo, você fala assim, poxa, eu já acordei, vou sair para jantar com a minha namorada, com a minha mulher, porra, vou comer uma coisa que de repente, sei lá, vou sair para comer uma pizza. Porra, aí tu come aquela pizza, aí tu fala, pô, vai vir uma sobremesa aí, vou comer uma sobremesa? Porra, vou comer a sobremesa. Aí tu come, aí tu acaba de comer, tu fala, puta, não era pra ter comido, cara, porra, caraca. Aí você começa a se sentir mal. Cara, quando dá esse sentimento, pode ter certeza, tu engordou o dobro. Você engordou... O pessoal vai ficar louco aí, agora. Aí, de 200, vai pra 400, 500 calorias, porque assim, a culpa é horrível, cara. Se você treina, se você cuida da tua alimentação, tá tudo bem, tá tudo bem. Entendeu? A minha mãe fala, né? O hábito do cachimbo é que faz a boca torta. Então, ou seja, se não é o teu hábito você se alimentar mal, se você comer um doce, se você comer uma pizza, cara, tá tudo bem. Eu gosto de tomar vinho, vacilar hoje em dia eu tomo mais vinho do que whey. Vacilar hoje em dia eu tomo mais vinho do que whey. Mas, cara, é equilíbrio. Por exemplo, eu tenho um compromisso comigo. Se eu tomo vinho, no dia seguinte eu tô na academia e eu faço uma hora de cardio sem negociação. Eu posso, às vezes, até não ter tempo de fazer o meu cardio e o meu treino. Mas, assim, a 1 hora de cardio após uma noite de vinho é sem negociação. Então, vou pedir uma mini consultoria grátis pro pessoal que está acompanhando a gente. Vamos lá. Qual você acha que seria o combo para quem está querendo começar 2026 aí? Treinar quantas vezes por semana? Vamos lá. Dá um mini combo aí para a galera que vai acompanhar a gente. Depois você vai virar um cortezinho, a gente... Então vamos lá, ó. Para você, em 2026, mudar de vida, mudar seus hábitos e efetivamente conseguir ter uma transformação não só de saúde, mas física também, na sua estética. Para você, essa dica importante, anota aí. Primeira coisa, no mínimo, pelo menos 3 vezes na semana de treino de força. Academia, levantamento de peso, pode ser também um crossfit, enfim, mas você precisa fazer um treino de força pelo menos 3 vezes na semana. A semana tem 7 dias, eu estou falando 3. Nos outros dias, 3 dias também, cara, um cardio. Ah, uma esteira? Não, um cardio. Ah, o que você pode ser cardio? Você pode andar de bicicleta com seu filho, você pode caminhar na praça do seu bairro, você pode caminhar na praia, você pode andar de skate, você pode praticar algum esporte, você pode... Olha a infinidade de coisa que você pode fazer de forma, muitas dessas que eu estou falando aqui, gratuitas, que vão te ajudar a fazer essa mudança e essa transformação em 2026. Então, 3 vezes de treino, de exercício de força, de você efetivamente levantar peso com intensidade moderada, ou seja, também não adianta chegar lá e pegar um cotonetezinho, 2 quilinhos de cada lá e fazer 150 repetições, não é isso. Intensidade moderada, presta atenção na intensidade moderada, tá? E exercícios de cardio 3 vezes na semana também, ali, livre, vai caminhar, vai correr. Ah, Bruno, quanto tempo? Cara, pelo menos, se possível, de pelo menos, no mínimo, aí 30 minutinhos, 20, 30 minutinhos. Se você consegue mais, pô, maravilhoso, entrega mais. Quanto mais você entregar, o benefício maior vai ser só seu. Então, se nesses outros 3 dias você conseguir fazer 20, 30, 40, 1 horinha que seja, de qualquer atividade que estimula o teu sistema cardiorrespiratório, como eu citei, caminhar, correr, passear, praticar esporte, andar de bicicleta com o filho, andar de patins com a sua filha, tudo isso, anota. Você vai ter a mudança que você até hoje não conseguiu. Agora a gente vai falar um pouquinho de sucesso, dinheiro e propósito. Opa, vamos nessa. Dá para viver bem sendo personal hoje? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E esse é um dos meus propósitos. É mostrar para, de repente, pessoas que estão
com vontade de iniciar no mercado profissional como educador físico, personagens que já estão formados e de alguma forma ainda buscam entender como podem melhorar, né, não só no valor da sua hora-aula, mas nos seus métodos de trabalho, como você pode, de repente, fazer uma retenção maior de clientes, como você pode conquistar novos clientes. A minha proposta, justamente, a partir de agora, é compartilhar um pouco dessa experiência e mostrar que sim, é possível. O que muda quando o dinheiro começa a entrar? Tudo, né? Tudo, né? Tudo muda. Mas, assim, foi o que a gente falou, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A partir do momento que você tem uma ascensão profissional, uma ascensão de carreira, uma ascensão financeira, você também vai ser cobrado. Para você cobrar mais a sua hora-aula, por exemplo, você precisa entregar mais, né? Para você ser um profissional diferenciado, você precisa entregar um trabalho diferenciado. Então, a partir do momento que você tem essa ascensão, a cobrança vai ser diferente. A cobrança, ela vem na mesma proporção de responsabilidade, na mesma proporção do quanto você começa a cobrar também pela sua hora trabalhada. O corpo abriu portas que a mente precisava estar pronta para entrar? Eu acho que na transformação que eu digo. Sim, mas eu acho que é mais ao contrário. Eu acho que primeiro, que a gente fala sempre assim, eu acho que a mente. Eu acho que é o inverso, assim, a mente abre, a mente expande, e aí, a partir do momento, o corpo e todas as outras áreas, elas seguem esse fluxo. Você acha que a mente sustenta e o shape chama a atenção? Sem dúvida nenhuma. Porque, assim, né? Eu acho que o shape chama a atenção, mas e a mente sustenta. Perfeito, exatamente isso. Porque, assim, nós somos visuais, né? Então, num primeiro momento, é o shape, é o corpo, né? O visual, é o estético que chama a atenção. Mas a gente sabe melhor do que ninguém, né? Tanto homem quanto mulher, ou até mesmo em meios acadêmicos ou meios sociais, se você só chamar a atenção e não sustentar através de ter uma boa conversa, uma mente também que gere esse interesse, né? Que seja interessante, sem dúvida nenhuma não sustenta. Agora a gente vai a algumas perguntinhas rápidas. Claro. Rápidas em termos, né? Uhum. Shape ou saúde? Saúde, sem dúvida nenhuma. Shape é consequência. Treinar cedo ou à noite? Eu prefiro cedo, mas eu hoje em dia, atualmente, eu sou mais do dia do que da noite. Mas você acha que isso tem algum estudo ou tem alguma coisa que influencia? Eu digo assim, não é que na sua rotina, porque tem gente que, vou fazer antes porque minha rotina não deixa à noite. Sim. Mas em termos de realidade, muda cedo ou tarde, ou tem alguma, ou é de cada um? Então, tudo vai depender, eu vou explicar aqui por quê. Por exemplo, se você só tem o horário da manhã para treinar, obviamente tem que ser o horário da manhã. Se você só tem o horário da noite para treinar, vai ter que ser o horário da noite. Porém, entretanto, todavia, o que acontece? Normalmente, uma pessoa que não tem o hábito de treinar, eu sugiro que seja sempre o seu primeiro compromisso do dia você treinar. Para não fugir. Exato. Porque no final do dia tu vai estar cansado, o dia de trabalho, aí tu tem todas as desculpas do mundo. E eu vou ter que esticar no trabalho. E hoje foi pesadíssimo meu trabalho, tô estressado. Pô, tô com dor de cabeça. Ih, minha mulher quer ir no mercado. Então, assim, se for o seu primeiro compromisso do dia, não tem para onde correr. Mas existe, sim, pessoas que funcionam melhor, e eu digo funcionar, treinar, que treinam melhor no período da noite e pessoas que treinam melhor no período da manhã. Eu, Bruno, eu treino melhor no período da manhã do que no período da noite. Mas quando eu não tenho opção, eu treino à noite. Agora, o ponto é, você que treina à noite, você que funciona melhor e tem a possibilidade de treinar à noite, e aí automaticamente tem gente, por exemplo, se eu treinar à noite, eu chego em casa, meu irmão, eu quero, dar cambalhota na parede. Eu fico acelerado. Eu não chego cansado. Sim, ele te ativa mais ainda. Me ativa. Então, isso compromete e atrapalha a questão do sono, como eu conversei aqui. Então, se você já está acostumado a treinar à noite e te relaxa, tu volta para casa, tipo, cara, só quero tomar um banho e deitar na minha cama, irmão, à noite, o treino à noite é para você. Agora, se o efeito é o contrário, como é comigo, o ideal não funciona, né? O ideal é de manhã. Eu só treino à noite quando efetivamente eu não tenho a opção de treinar de manhã por compromisso. Então, assim, cada um tem a sua adaptação. Mas, se você treina à noite, dorme bem, e você também, por exemplo, eu vou dormir tarde, mas também eu posso acordar tarde, ou seja, isso não está comprometendo as tuas horas de sono lá, vai treinar à noite, seja feliz. Cardio, vilão ou aliado? E o porquê? Cara, cardio, ele é muito aliado, e o porquê é que muita gente vilaniza.
E aí, como é que vilaniza? Porra, vou dar um exemplo. Hoje em dia, existe. Qual a finalidade do cardio? Para que você usa o cardio? Vou dar um exemplo. Vou pegar um aluno, o cara me procurou para emagrecer. Ah, Bruno, eu preciso emagrecer, tô aqui bem acima do peso. Pô, cara, eu vou enfiar o cara numa esteira lá e botar pro cara correr a 8, 9, 10, pro cara correr lá, o cara vai ficar com ódio mortal de mim da esteira. Sabe? Não vai funcionar. Aí o cardio vira o malvadão, vira o vilão. Mas se eu falar para ele, irmão, olha só, vai fazer o seguinte, tu vai caminhar na esteira. Quando der 3 minutos, você vai aumentar a inclinação em 4%. Quando der 5 minutos, você sobe para 5% de inclinação. Ah, passou um período, você aumenta mais um pouquinho de inclinação, ó, até a gente chegar ali a 8. Quando você manter 8 de inclinação numa velocidade de 5.0, você vai estabilizar aí e vai fazer 20 minutinhos. Pô, cara, eu estou usando o cardio, ele está se beneficiando da atividade do cardio e eu não estou criando um inimigo. E não estou só criando, não estou criando um inimigo e também não estou vilanizando a atividade. Então, assim, o cardio, ele é bom, ele é ótimo, ele é excelente, ele ajuda em tudo. O problema é o que você vai aplicar e como você vai aplicar. Eu acho que a gente precisa um pouco ter esse cuidado. O cardio é essencial para a melhora do sistema cardiorrespiratório. O cardio ajuda consideravelmente o emagrecimento, mas, assim, você precisa saber aplicar, né? Treinar doente ou descansar? Cara, eu opto por descansar. Porque o que eu falo, assim, como a minha rotina, o meu treino, ele já está inserido, existem essas permissões. E também, quando você está doente, muito provavelmente, cara, o teu treino não vai render a ponto de valer a tua ida. Então, é muito melhor você descansar, recuperar, né, estabilizar a tua saúde. 100%. Hã? E lógico, treinar 100% em outra... É aquilo que eu falei antes, treino mais ou menos, resultado mais ou menos. Então descansa, recupera e depois volta a treinar e dá teu 100%. Academia cheia ou vazia? Porra, aí é indiscutível. Quer dizer, depende da finalidade de cada um, né? Galera que vai lá pra dar uns tiros lá, dar uma azarada lá, o pessoal vai falar que é cheia. Eu prefiro vazia, eu gosto de treinar, pô, né? Ninguém te atrapalha, ninguém reveza, né? Então, assim, automaticamente eu prefiro vazia. Mas quem vai com outras finalidades além do treinamento vai preferir a academia cheia. Constância ou intensidade? Constância. Constância. Sem dúvida nenhuma, constância. O hábito constante, porque assim, você pode ir um mês para academia e dar 100%. Mas e os outros 11 meses? Então, assim, é melhor você ter constância do que a intensidade. Isso aí é indiscutível. O que você diria para quem está travado hoje, né, nessa parte do treinamento, do corpo, ou em busca da melhora da saúde ou de um corpo com mais shape? Vou falar para você, existem 2 tipos de aluno. Grava essa. 2 tipos de aluno. Você pode ser um aluno de academia ou você pode ser um aluno de personal. E você entender isso vai fazer a diferença total na sua vida a partir de agora. Se você é uma pessoa que entra na academia, se matricula na academia, vai para a academia, treina, aí falta um dia, mas depois você está lá de novo, aí passa um período e você fica na academia, obviamente com oscilações, falta um dia e vai, você é um aluno de academia. Agora, se você é aquele aluno que entra na academia, se matricula, fica um mês, para de ir, cancela plano, aí você acha que é academia, aí você começa a botar desculpa na academia, não, a academia é muito cheia na hora que eu vou, aí você troca de academia, aí você vai na academia, fica um mês, aí vou lá e cancela o plano, fala, nossa, a academia estava muito cara, vou para outra que é mais barato. Aí muda de academia, aí chega na outra academia, paga o plano, fica só um mês e fala, porra, aqui, cara, não tem aquela máquina que eu gosto de fazer? Você é um aluno de personal. Nenhuma academia que você se matricular vai te satisfazer e vai te fazer criar o hábito. Você é um aluno de personal. Aí você precisa efetivamente investir num personal trainer para te criar a obrigação e o compromisso para você não boicotar os seus treinos. Então, existem 2 tipos de pessoa, o aluno de academia e o aluno de personal. De repente, você é um aluno de personal tentando se passar por um aluno de academia. E o que acontece com isso? A pessoa se frustra. Ela fala, porra, fui. Aí fala assim, não vou matricular não, porque daqui a pouco eu vou cancelar de novo. Aí não vai, né? Aí não vai, aí deixa de ir. E a diferença é só essa. Investe num personal e você vai ver que, de repente, você é até um cara que é regular, mas você só precisava ter alguém para ter um compromisso e efetivamente estar ali te cobrando e te acompanhando o tempo inteiro. E aí, eu, por exemplo, a maioria dos meus alunos eram alunos de personal se passando por aluno de academia.
E aí eu tenho, hoje em dia, a maioria dos meus alunos treinam comigo há mais de 4, 5 anos. Eu não tenho muita rotatividade de aluno. Por quê? Ele entendeu que assim, o problema não era ele. O problema era o formato, né? O formato que ele estava tentando implantar. Quando ele implantou o personal, resolveu, ele treina e constante. Basicamente, para quem nunca teve personal, qual seria a diferença, além dessa aí do aluno, que faz a pessoa sair, às vezes, da academia e ir para o personal? Porque muita gente depois fala assim, caraca, mudou minha vida. Assim, além desse que você acabou de falar. O que muda muito para quem não teve a oportunidade? Porque antigamente, que nem você está falando, tinha isso. Ah, o cara tem dinheiro, o cara fez isso, o cara foi lá, tá personal porque está tirando onda. E hoje, depois, muita gente viu que não é, que isso muda, que nem você falou, o treinamento, às vezes para alcançar certos níveis, para estar ali. Então, o que muda para quem não teve ou quem não tem essa percepção? Vou fazer um resumo e uma ilustração para todo mundo compreender, muito prático. Vocês conhecem Michelangelo? Davi? A estátua de Davi? Claro. Michelangelo? Então, Davi, Michelangelo. Você entendeu? O personal, ele vai esculpir o aluno. Em qual sentido? Olha, se inicialmente você precisa emagrecer, eu vou te esculpir, vou induzir você ao emagrecimento. Se agora você precisa melhorar sua postura, eu vou dar ênfase na sua musculatura de costas. Se agora você precisa melhorar a sua questão postural de desconforto no trabalho com dor nas costas, eu vou enfatizar o trabalho de core e trabalho de paravertebral. E agora, se você vai começar a praticar uma atividade física diferente e você precisa ter uma melhoria, um fortalecimento de membro inferior, eu vou mudar o teu treino de perna. Então, o trabalho do personal literalmente é esculpir o aluno. E isso somente um personal trainer faz. Uma série de musculação numa academia, numa sala de musculação, um ambiente de musculação, é completamente diferente. Não tem como o professor de sala dar essa atenção e perceber. Outra coisa importante, se você tem alguma dor, algum desconforto, eu tenho conhecimento técnico para mudar o exercício, para você continuar fazendo o trabalho para aquela musculatura, mas não necessariamente aquele exercício que te causa desconforto. Então, literalmente é o seguinte, Michelangelo, Davi. Agora a gente vai falar um pouquinho de um assunto que a gente estava, antes de finalizar aqui, a gente vai falar um pouquinho do como a gente vê esse movimento das academias, low cost, top. A gente estava conversando um pouquinho antes disso, Sim. e o mercado vem passando, né, por mudanças estruturais, principalmente porque antes a gente só tinha aquelas academias de bairro, old school, e uma bodytech da vida. Sim. E hoje a gente meio que, eu vou usar a palavra gourmetizou, porque ela está em tudo, e hoje a gente tem uma escolha, um plantel absurdo, desde Iron Black, Bullfit, Six, Xande Negão, os personagens, ou seu personal, Silva Jean, DNA, não, infinidade, né? Nation, hoje em dia é tantas, né? E aí a gente estava conversando um pouco, eu queria que você passasse um pouco a visão que a gente estava do mercado e da evolução que a gente tem aparecido aí. O que você acha desse mercado? Como é que você vê essa transformação? Bom, vamos lá. A gente sabe que o mercado, né, o Brasil, num ranking global, ele é o segundo país, né, é o segundo país no mundo com o maior número de pessoas, de praticantes de atividade física. Isso é maravilhoso. Até mesmo porque o Brasil também é o segundo lugar no ranking da obesidade global. Então... Sendo o primeiro e o segundo os mesmos, né? Os mesmos, Estados Unidos. Estados Unidos é o maior país, né, com o maior número de praticantes de atividade física e também o maior número de obesidade. E o detalhe perigoso, o Brasil está indo também para o segundo lugar para a obesidade infantil, hein? Temos que ficar muito atento a isso. Que seria o primeiro também os Estados Unidos. Exatamente. E aí eu acho incrível o volume, né, essa demanda, essa abertura de academias, principalmente depois, né, dos últimos anos, dos últimos 5 anos aí, esse movimento muito grande de centros de treinamento, né, não só academias, como você falou. Antigamente nós tínhamos o conceito da academia de bairro. E aí começaram as grandes redes, né? Abertamente falando aqui, as principais, assim, as que iniciaram todo esse movimento, Bodytech, Smart Fit, Biorritmo, Companhia Atlética.
E aí, hoje em dia, você tem novas redes surgindo, né? Uma rede low cost, como a Smart Fit, você tem a Blue Fit, você tem a Life, enfim. E agora, né? Aí veio a época do CrossFit, né? Boxe de CrossFit. E agora tá vindo o Hyrox, não é o isso? Hyrox, que é uma nova modalidade também. E o que, então, assim, eu acho sensacional todo esse movimento, porque, assim, por exemplo, o CrossFit, ele pegou uma galera que não se sentia bem dentro da academia. E aí ele não tinha opção. Então, ou ele praticava um esporte, ou ele ficava na academia. Porque, se você lembrar, né, os clubes estão acabando. Né? Você tem muito menos clubes. Né, eu acho que a estrutura também era muito grande. É muito grande. E não conseguiu manter. Porque antigamente assim, tinha o clube e dentro a academia. Isso. Agora é o contrário, você tem a academia e dentro tem o clube. Isso. Né? Mudou. Inverteu. E aí, agora, além dessas academias, né, de rede, você tem surgindo modelos, como eu falei, do CrossFit, e agora veio essas academias em modelo de galpão, no qual são estruturas faraônicas, né? Porque, assim, faraônicas no sentido de custo, né? Porque é relativamente bem caro montar uma academia. E são academias que, assim, tem, sei lá, a quantidade... 200 aparelhos. Só para a gente deixar claro aqui, o que é... Falando em número. Uma academia média, não muito grande, se gasta de 2 a 3 milhões para você botar de aparelho. Deve ser até mais. Ele está falando uma academia pequena. E a academia que a gente está começando a falar, não que a gente vai usar de exemplo, tem as Ironberg da vida, que são na faixa de 40 milhões, que o próprio Betão fala direto aí, em vários programas. São nas dezenas de milhões, né? São mais fáceis de... Mas o que a gente está falando é assim, você tem um salto muito grande dessas academias na faixa de 3 e... chegando próximo a 20, que se deve ser esse número dos galpões. Porque você tem a construção do galpão, você pega o que o Bruno estava falando, a gente estava falando aqui em off, mas uma esteira dessa, para quem não tem noção, uma esteira, em média, é uns 35 mil. Isso aí. Tem as escadas, que são também 65 mil reais, 40 mil. Então, a pergunta que a gente... E aí são 10 aparelhos só desse, né? Então, assim, você tem, no mínimo, 10, 20 esteiras, 10, 20 escadas. Leg press, você tem 10. Cadeira extensora, você tem... Então, assim, é um custo elevadíssimo. Então, é um novo mercado que está surgindo. Eu estou muito curioso para ver como vai ser a absorção e até mesmo como o público vai entender, né? Se assim, vai aderir a esse modelo, porque você tem modelos de academia, como você citou, né? A própria Six, a Six Sport, como você tem a Bodytech lá em São Paulo. Iguatemi, né? No Iguatemi, que são modelos premium, né? Com tudo all inclusive. Você tem serviços lá também dentro da academia que você pode utilizar, desde engraxate, passar roupa. Você tem uma série de serviços nesses modelos premium. Você tem esse modelo low cost, tem esse modelo que é um modelo muito grande, para um grande fluxo de pessoas ao mesmo tempo ali, tentando diminuir essa questão de revezamento com uma quantidade muito grande de réplica de equipamentos. E hoje em dia as academias elas estão cada vez mais próximas, né? O raio de ação das academias... A gente comparou que elas estão parecidas com farmácia. Exatamente. Está virando um mercado como se fosse farmácia. E eu acho ótimo, porque, né, é da minha área, quanto mais melhor. Obviamente são mais professores, são mais pessoas iniciando o treinamento, são mais pessoas demandando o trabalho de personal. Eu acho maravilhoso, mas eu estou curioso para entender como... o mercado vai absorver e vai funcionar mediante essa nova era que a gente está vendo chegar desses modelos de academia em formatos de galpões. A sua visão de quem teve academia, como é que você vê o mercado hoje? As academias não, você teve um box de personal. Isso. Mas, querendo ou não, você... você foi passa lá por uma e experiência, você teve uma experiência. Como é que gerencia. você vê o mercado hoje para 2026 e por esses números? A gente estava falando antes, o Brasil parece que é 7%, 7%. Os Estados Unidos é na faixa de 30% ou 20 e pouco. É. Então, como é que você vê esse movimento de transformação e de crescimento? E até do que a gente está falando, de ter mais boxes, de ter mais áreas, assim, pela experiência que você teve. Agora vamos juntar o Bruno personal com o Bruno empresário. Então, vamos lá. Eu acho interessante o movimento. Eu acho que, para mim, eu estou um pouco curioso para ver o funcionamento a título de ticket médio. Né? Eu não sei o quanto essas academias vão impactar no ticket médio. Vão puxar para baixo ou vão puxar para cima?
né? Isso é uma coisa que a gente vai tentar entender, porque assim, é a lei da oferta e demanda. Se você tem uma demanda muito alta, né, a tendência é que a oferta diminua. Automaticamente o ticket médio vai subir. Se você tem uma demanda relativamente baixa, você vai ter que brigar e automaticamente você vai ter que puxar seu ticket médio para baixo. Então, assim, e aí eu não sei o quanto, como a gente está falando de números na casa de dezenas de milhões, não foi a minha experiência, eu estou curioso para entender como essa matemática vai ocorrer. Então, como é um novo segmento, é uma área completamente nova, é um novo momento do mercado fitness, eu acho assim, é ótimo para mim como profissional de educação física, mas como empresário, para mim, é curioso de eu entender como isso vai rodar, como essas coisas vão acontecer. Eu confesso que eu estou muito curioso de ter acesso, de repente, através de algum amigo, algum conhecido pessoal que quiser tenha. participar aí para vir falar disso, a gente organiza uma mesa redonda. Traz Boa. ele, traz mais Maior duas prazer. pessoas. Tá aberto aí o espaço. O maior prazer do mundo, eu estou muito curioso. Mas é isso, eu acho benéfico para o mercado como um todo, não só para o mercado profissional, mas como o mercado de conscientização das pessoas a praticar atividade física. Quanto mais pessoas praticarem atividade física, eu como personal, eu como profissional de educação física, eu acho melhor. Assim. E o box de CrossFit, você acha que ele vai continuar nesse crescimento ou você está vendo um movimento médio? Eu acho que estabilizou, né? Eu acho que teve uma estabilização considerável do CrossFit. Hoje em dia, os boxes de CrossFit não são só CrossFit, eles já têm aulas de Hyrox implantadas, porque é uma nova modalidade que as pessoas têm buscado. E o que é a diferença para quem não... Então, a diferença do CrossFit para o Hyrox, basicamente, né, falando muito grosseiramente aqui, ele tirou os elementos que mais corriam risco e aumentavam o risco de lesão do aluno no box de CrossFit, que tirou o ginástico e tirou o LPO, que são as barras e as anilhas. Como os movimentos de barra e anilha eram movimentos complexos que demandavam uma técnica extrema para você lidar com carga, automaticamente gerava muita lesão em aluno. Você tinha muita lesão de ombro, você tinha muita lesão até mesmo de coluna, de lombar, de cervical, problemas por conta de agachamentos com movimentação errada, carga excessiva. Tinha muita gente que não entendia que ela ainda não tinha a técnica necessária para executar aquele exercício com aquela quantidade de carga. Então, você tinha um número de lesão muito grande. O ginástico, mesma coisa. Argola, barra, né? Aqueles movimentos de argola, de barra, também eram movimentos que demandavam muito da articulação de ombro. E a articulação de ombro é a articulação mais sensível para ter lesão. Porque a amplitude de movimento é muito grande, você tem toda uma movimentação articular de ombro e com poucos ligamentos, né, para sustentar e estabilizar a articulação. Então, era muita lesão de ombro também. E o Hyrox entendeu que não se fazia necessário você ter tanto o ginástico quanto o LPO. Você poderia compensar com outros exercícios, outras atividades. E, hoje em dia, o Hyrox também aproveitou muito a hype da corrida. Né? Como a corrida ela é uma atividade que ela está muito em alta, o Hyrox aderiu à corrida a todos os treinamentos, a todos os exercícios. Que ele está numa crescente tão grande sem lá dúvida fora? Nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vindo num movimento... Porque você pega o cara da corrida, você agrada o cara da corrida e você agrada o cara do CrossFit. Né? Por mais que não tenha o LPO, por mais que não tenha o ginástico, o cara do CrossFit ele também vai gostar. E eu acho também que existe até uma mudança no padrão físico. Porque assim, a gente sempre teve uma linha estética da moda. Teve a do cross. A gente também teve a linha assim, aquele cara ali, o biotipo é crossfit, Exata, ó, crossfiteiro. Crossfiteiro, exato. A gente começou com o marombeiro, né? Primeiro veio o marombeiro, aí o marombeiro você mudou pro crossfiteiro. Isso aí. E aí você tem o cara que é o corredor. Tem. E agora você tem o Hyrox, que ele é uma coisa híbrida do cara da corrida com o cara do crossfit. Então, assim, é um cara que ele tem uma definição muscular, ele tem um perfil estético de percentual de gordura baixa por conta da corrida. Então, você tem também esse apelo estético quando você mescla ali o Hyrox do CrossFit com a corrida também. Então, você também tem essa linha, né? Assim como você também já teve alguns anos atrás o corpo de mulher também, né? As paniquetes, a mulher fruta. Hoje em dia, você tem o corpo de blogueira. Então, assim, sempre tem uma linha estética ali seguindo e mantendo uma tendência. Esses dias eu fui ver estávamos fazendo retrospectiva,
é engraçado isso que você está falando. Eu fui olhar o corpo das paniquetes. Comparado com hoje, não é... Realmente, na época, quem pegou, muita gente que está vendo não vai lembrar, mas era um corpo, tipo assim, 50% a mais. E aí você olha as próprias paniquetes. Hoje em dia, né? E hoje é tipo 200 a mais. Então, você olha assim, a gente teve uma evolução muscular e de massa e de corpo mesmo. É muito grande nos últimos, sei lá, 20 anos, 15 anos. Então, assim, realmente... tem isso que você está falando. Existe esse período de tá mais magro, não tá mais com menos densidade, definido ou não. Claro que tem, que nem você está falando aí, tem sempre os esportes. Exato. Que, pô, não dá para ser corredor e ser bombado, porque você nem consegue, né? Você pode ver, por exemplo, até o perfil estético do atletismo. O atleta de explosão, dos 100 metros rasos, é completamente diferente do maratonista. É porque o maratonista corre muito, não tem como, né? Não tem como ele ser pesado. Não tem como. Até porque ele também não vai conseguir ter a explosão muscular que o velocista precisa ter em 100 metros. Então, assim, o perfil estético, ele traça muito isso também. Ó, agradecer aqui, ó. Opa! Um parceiro nosso, a Évora Farma aí. Olha aí, ó, a galera da Évora, obrigado. Dando uma moral. Obrigado pelo presente, obrigado pelo mimo. Muitíssimo obrigado, hein? E vamos entrar aqui nos finalmente. Se tivesse que dar um conselho único hoje, qual seria? Um conselho. Não tem como ser diferente, cara. Vai fazer alguma coisa, vai se movimentar, vai praticar um esporte, vai fazer uma academia. E meu conselho principal, se você tem filho, se você já possui filho, se você já é pai, se você já é mãe, a sua saúde, ela não é mais só sua. Ela é sua e do seu filho. E aí você precisa cuidar da sua saúde, você precisa se manter aqui nesse lugar, né? Nesse ambiente, nesse plano, seja lá como você queira chamar, o maior tempo possível para dar todo o suporte para o seu filho, seja suporte emocional, seja suporte financeiro, mas você precisa prolongar o máximo de tempo possível da sua vida aqui ao lado do seu filho. Então, se você tem filho, a sua saúde deixou de ser só sua, e aí, por conta disso, você tem a obrigação de se cuidar e de fazer algo por você e por ele. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Cara, daqui a 5 anos, eu sei onde eu quero estar. Eu quero estar contando minha história, contando minha experiência com um filho, eu ainda não tenho. Quero estar por aí contando e vivendo disso, vivendo de passar minha experiência e, de alguma forma, mudar não só a consciência das pessoas com a prática de atividade física, mas mudar também a concepção, a postura do profissional de educação física, do personal trainer, mudar e mostrar para ele que ele é um profissional tão respeitado, com uma responsabilidade social tão grande quanto de um médico. E qual mensagem que você quer deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Mensagem livre. Mensagem livre. Pessoal, façam atividade física, se alimentem melhor, menos desembrulhar e mais descascar, né, de comida, de alimento, né? Procure se alimentar de forma o mais natural possível, menos industrializado. Bebam água. Água. Quase ninguém fala isso, ou falam de maneira assim, simples. Eu considero muito, cara. Beber água é uma coisa que passa muito batido no nosso cotidiano. A gente está muito acessível a outros tipos de líquido, café, refrigerante, whey, isotônico, cerveja, vinho e água mesmo. Ninguém fala ou ninguém dá a devida importância. Bebam água e se cuidem muito, porque o ato de se cuidar é um ato não só individual, mas quando você se cuida, automaticamente, que eu estou falando, você impacta indiretamente na vida de terceiros. Então, se cuidar é um ato em conjunto, não é individual, entendeu? Se cuidar, para mim, o reflexo não é só individual. Quando eu me cuido, eu estou cuidando de mim, automaticamente eu estou cuidando do meu filho, porque eu estou cuidando da minha saúde, eu estou próximo dele, eu estou cuidando
da minha mãe, porque a minha mãe não vai se preocupar com um filho doente. Então, se cuidar de forma individual é uma forma de você fazer isso maior, fazer isso de forma global, digamos assim. Gostaria de agradecer por você ter vindo aqui, falar Imagina. um pouquinho da sua experiência. Agora, se você quiser deixar suas redes sociais novamente, o pessoal entrar lá para falar dos treinos, para acompanhar e deixar o teu canal de YouTube, que depois a gente vai botar na descrição. Então, Tá beleza. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído para você tomar essa iniciativa de praticar uma atividade física, de buscar cuidar da sua saúde. Eu espero que, se você é educador físico, personal trainer, de alguma forma, eu tenha conseguido acrescentar algo, mudar seu mindset, mudar seu ponto de vista de mercado. Às vezes, até um profissional que está desestimulado com o mercado, seja ele qual for o motivo, mudar um pouco essa sua percepção. Quem quiser acompanhar meu trabalho lá, o meu Instagram é O Seu Personal. Na verdade, todas as minhas redes é O Seu Personal. Essa é uma marca minha, patenteada, tudo direitinho. Então, tudo relacionado ao O Seu Personal sou eu, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu blog, o meu Threads, enfim, todas as minhas redes sociais são O Seu Personal. Eu respondo todo mundo sempre que possível. Às vezes é uma demanda alta, às vezes é tranquilo, eu consigo responder todo mundo, consigo esvaziar lá a caixinha de perguntas. Então, se você tem alguma dúvida ou você precisa de algum auxílio, até mesmo com o trabalho de personal, estou à sua disposição e você pode contar comigo. Pessoal, gostaria de agradecer vocês. A gente vai estar no YouTube, no Spotify, no Apple Music. Curta, compartilhe, mande para os seus amigos. Eu acho que é um ensinamento importante. A gente falou de vários temas legais. E a gente se vê no próximo Multitudes. Até logo. É isso, galera. Obrigado. Tchau, tchau.